Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre este livro aqui, A Suma Gramatical da Língua Portuguesa, de Carlos Nogués, um livro muito pedido aqui no canal e que há algum tempo eu tinha prometido para vocês. Como sempre faço, vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu link de afiliado da Amazon para que você vá lá, dê uma olhada no livro e, se for o caso, que compre através do meu link, pois essa é uma forma de você ajudar a manter o canal. E se você gosta de conteúdos assim, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para que sempre seja informado quando novos vídeos forem publicados. Além disso, curta o vídeo, pois assim você mostra que está gostando do meu trabalho. Então bora lá! Sempre que me perguntam se uma determinada gramática é boa, eu respondo que depende. E depende dos objetivos de quem vai consultar aquele livro. Vou dar um exemplo, tá? Se você me pergunta se essa camisa que eu estou vestindo é boa, eu responderei que sim, é uma camisa confortável, tecido resistente, enfim, é uma boa camisa. Agora, se você só gosta de usar camisa polo, para você, esta camisa, ainda que seja a melhor do mundo, não vai servir. Uma gramática pode ser a melhor do mundo dentro dos objetivos do autor, daquele recorte que ele escolheu para inserir a sua gramática, os argumentos que ele utiliza, mas para seus objetivos ela pode simplesmente não servir. Por que eu estou dizendo isso? Porque o livro de Carlos Nogués é um bom livro. É um livro que vai te fazer, como me fez, refletir de forma muito profunda sobre a gramática, se fazer perguntas que eu também me fiz, colocar em xeque alguns conhecimentos que eu tinha adquirido. Claro, algumas das colocações dele eu meio que não concordo, também tenho minha visão própria, né? Assim como todos que se inserem de forma muito profunda num determinado assunto. Eu criei minha própria visão a respeito da gramática, do seu ensino, o que ela é, como ela deve ser trabalhada, etc. O livro de Nogués, ele é muito bom, mas por ter um determinado objetivo que, em muitos pontos, se afasta tanto da tradição gramatical normativa e, ao mesmo tempo, da linguística, ou seja, a linguística em si já é uma corrente de estudos da linguagem que se afastou da gramática tradicional. Então nós temos aí dois meio que planos opostos dentro de um contínuo de estudos da linguagem, né? E Carlos Nogués se situa diferente dos dois, né, em alguns pontos. Então é uma gramática diferente. Obviamente, requer de você um conhecimento prévio da gramática, como eu entrei em contato com este livro, depois de ter conhecido toda uma tradição gramatical e também linguística a respeito da gramática, né? Então eu sabia determinar aqui o que estava dentro daquilo que é mais tradicional, o que constituía uma visão particular, peculiar, própria do autor. Enfim, Carlos Nogués, ele não está aqui para te enganar com este livro, ou seja, não é um livro que depois de ler você vai dizer, eu pensava que era uma coisa e era outra. Não, o tempo todo ele deixa claro que ele se afasta de determinadas tradições gramaticais e se afasta da linguística. O que você precisa saber antes de comprar o livro é isso, por isso que essa resenha é importante, por isso que eu disse para vocês em vídeo anterior que este vídeo aqui não é para tratar de determinado aspecto dentro da gramática de Carlos Nogués, falar do que é o substantivo para ele, do que é uma oração, não. Este vídeo é para falar da sua visão sobre a gramática, daquilo que tem de particular, de peculiar aqui, e para que você entenda para qual tipo de objetivo este livro se encaixa. Eu entrei em contato com Carlos Nogués antes mesmo de ler esta gramática. Há alguns anos atrás, quando eu estava pesquisando filosofia aristotélica no YouTube, para conhecer mais a fundo, né, já tinha lido algumas obras de Aristóteles e queria conhecer mais a fundo a filosofia do filósofo grego. E um dos vídeos que me apareceu foi o vídeo de Carlos Nogués. Eu gostei muito de estudar Aristóteles, Platão, a partir dele. Pelo modo, a linguagem que ele usa, eu gosto de quem usa uma linguagem mais formal, eu acho bacana isso num professor. E foi me encantando o jeito dele expor, um jeito sempre muito
elegante, demonstrando conhecer muito aquilo que ele estava falando. E eu fui cada vez mais me interessando por conhecer. Acabei também estudando um pouco de filosofia tomista com ele, porque ele também é um estudioso ligado ao tomismo, já deu cursos sobre tomismo. E por isso mesmo, a sua gramática vai refletir tudo isso. É lógico que o tomismo ele é ligado na filosofia mais a Aristóteles do que a Platão. Então, ele precisou, para conhecer também a fundo as ideias de Tomás de Aquino, ele precisou conhecer a fundo as ideias de Aristóteles. E com isso ele entrou em contato, certamente, com certeza, com a obra Categorias. Nas Categorias de Aristóteles, eu acabei não pegando o livro aqui para mostrar para vocês, mas ele vai discorrer a respeito daquilo que constitui o ente, dentro de um ponto de vista linguístico, digamos assim, tá? Então ele vai dizer que existem 10 categorias ligadas ao ente. A substância, que é propriamente aquilo que representa o ente, digamos assim. Eu estou utilizando minhas palavras, tá, gente? E 9 acidentes, ou seja, formas de indicar o ente em que lugar que ele está, indicar, por exemplo, se ele está praticando ou sofrendo uma ação, etc. Daí resultam as classes de palavras, não no modelo que a gente conhece hoje em dia, porque desses 9 acidentes, enquanto que a substância corresponde ao substantivo, né? Mas dos 9 acidentes, por exemplo, 2 se ligam a uma classe só, que é a do verbo, que é quando você pratica e quando você sofre a ação e a paixão, que é o verbo na voz ativa e na voz passiva. Mas enfim, essas ideias de Aristóteles lá nas categorias que eu li antes de ler a obra de Noguer estão aqui presentes. E ele baseia sua gramática, sua visão, principalmente da morfologia, nessa obra. Wesley, você está falando aí influência de Aristóteles, das categorias de Aristóteles, é um livro difícil? Olha, eu não considero um livro tão difícil. É lógico que eu tenho uma história de leitura que faz... Isso acontece com todo leitor, né? No começo você acha difícil qualquer texto, praticamente. Quando você vai adquirindo mais experiência, os textos vão ficando mais simples, né? Etc. Então depende muito da sua trajetória. De modo geral, eu não acho a escrita dele hermética, a apresentação de ideias dele hermética. Embora seja uma obra influenciada pela filosofia, você vai perceber em muitas passagens é uma obra filosófica a respeito da linguagem, mas não é hermética. Ele é bastante claro nas suas colocações. E é lógico que é um livro original em vários sentidos. Mas também, eu vou deixar o sumário passando para vocês darem uma olhada. Você pode pausar o vídeo para dar uma olhada, ler mais detidamente o sumário, colocar, se tiver no celular, coloca aí na horizontal para ficar melhor de ver. Percebam que a organização do livro é muito semelhante à organização de uma gramática normal. Ou seja, nós temos uma primeira parte com os conceitos de língua, linguagem e gramática, que muitas gramáticas mais tradicionais, ou até mesmo ligadas à linguística, trazem essa parte introdutória. Uma segunda parte tratando da história da língua portuguesa, intitulada Notícia Histórica da Língua Portuguesa. É algo comum nas gramáticas e eu acho muito importante. Depois ele já passa para a fonética, tem também a parte da morfologia, uma quinta parte que também é sobre morfologia. Ele divide em 2 partes. Numa primeira ele vai apresentar as classes de palavras como oriundas das 10 categorias do ente. Ele vai explicar isso aí, vai apresentar sucintamente as 10 classes de palavras, com suas funções, etc. E em seguida, ele tem uma outra parte da gramática, só que aí adentrando bem no estudo de cada classe, né? O substantivo, como que ele se classifica, as suas flexões e assim por diante. Uma parte dedicada à sintaxe, como também é comum nas gramáticas. Depois, regência e crase, concordância nominal e verbal, colocação pronominal também, e pontuação. Ele finaliza com pontuação. Nós não temos nessa gramática aquela parte que algumas gramáticas têm, a maioria das gramáticas tradicionais tem, que vem geralmente como um apêndice da gramática, que é uma parte dedicada à versificação.
O que é interessante, porque ele aqui, inclusive eu já vou entrar numa outra especificidade do livro, ele aqui critica a postura da gramática normativa de ter durante muito tempo se baseado unicamente nos autores, grandes autores literários, para a retirada do seu corpus de análise e que vai servir para os exemplos na gramática, né? Para que se construa toda a teoria gramatical e se utilize como exemplos. E ele diz que essa utilização dos autores, ora, a literatura, principalmente a poesia, tem uma licença no trato com a linguagem que faz com que, por vezes, subverta as regras da língua, etc. Isso sempre foi assim. Em alguns momentos mais, outros menos, mas sempre foi assim. Depende muito do estilo do autor. E quando você considera uma linguagem fluida como a literária como parâmetro para instituir regras na língua, você acaba abrindo para as regras muitas exceções. E é uma crítica que ele faz aqui. É uma crítica interessante, que nós temos um dos grandes problemas no ensino e no estudo, né, no aprendizado da gramática, é não apenas dominar as regras, eu diria que é o mais fácil, mas sim você entender as exceções às regras. Muita gente tem essa dificuldade. E talvez se o recorte utilizado como corpus, o recorte do corpus de análise não fosse voltado para a literatura, mas para outros tipos de textos, mais claros, mais diretos nas suas abordagens, talvez desde o início tivesse sido evitado essa ampla gama de exceções às regras que nós temos. Então, essa é uma crítica que ele faz. Mas é interessante, tanto essa crítica, quanto também é interessante a parte final da maioria das gramáticas que aqui não tem sobre versificação, né? Essa falta dessa parte. Por quê? Porque a gramática surgiu como o estudo das belas letras, né? Da arte de escrever, e uma gramática que é tradicional, que é digamos, clássica, né, na sua abordagem, influenciada muito pela tradição grega e tal, fazer essa ressalva e ter esse certo, e meio que deixar de lado a literatura é curioso, mas eu entendo e concordo em muitos pontos. É um dos pontos da gramática que eu acho interessantes. Inclusive, muitos autores depois foram utilizando como corpus para seus exemplos e para as suas reflexões a respeito da língua, não apenas textos literários, mas também jornalísticos, etc. E é o que ele propõe aqui. Ele diz, não deixamos de lado a literatura, mas deve-se privilegiar os textos filosóficos, os textos que têm uma abordagem mais clara, mais direta, não tão divagatória quanto a literatura. Uma outra especificidade desta gramática é ela considerar como unidade mínima significativa não os morfemas, mas as palavras. Ele diz, ora, nós nos comunicamos por meio de palavras, é a palavra que significa. Os pedaços de palavras, né, entre aspas, não são palavras dele, mas estou aqui usando como exemplo para suas ideias. Os pedaços de palavras não têm significação para o falante e, portanto, não devem ser entendidos como unidades mínimas significativas. Para você se situar, você que está entrando agora na discussão, dentro dos estudos da linguagem, seja gramaticais puramente ou já linguísticos, né, já influenciados pela tradição linguística, nós temos duas unidades mínimas. Uma unidade mínima sonora, não provida de significação, que são os fonemas, e uma unidade mínima significativa, formal, significativa, que são os morfemas, né? Isso de acordo com a linguística. Eu não vou me adentrar aqui em falar por que é significativo ou não, porque dá um vídeo só sobre isso. Mas o fato é que ele diz aqui que não, que são as palavras as unidades mínimas significativas. Também tem algumas críticas a alguns posicionamentos da fonética. Outra crítica que ele tem se nesses pontos ele se afasta da linguística, em outros pontos ele se afasta da gramática normativa, eu já disse aqui. E em que pontos, Wesley? Por exemplo, quando ele vai falar das frases, das orações, né? Quando ele trata das orações, ele vai fazer aquela crítica à consideração de dois tipos de orações subordinadas e orações coordenadas.
ele vai pegar algumas citações, inclusive de gramáticos normativos, como de Rocha Lima, que é uma excelente gramática. Ele vai dizer, ora, por que determinadas orações que são entendidas como coordenadas, ou seja, independentes, estão consideradas como independentes? Será que nós vemos independência nessas orações? Será que elas podem aparecer sozinhas no discurso? Ele vai colocar algumas questões sobre isso. Vai utilizar como exemplo algumas orações subordinadas que, segundo ele, e algumas fazem sentido, você pode utilizar sozinhas, né? Ou seja, independentemente no discurso. Então, por que algumas são coordenadas e algumas não? É interessante. Embora eu não adira a esse posicionamento, né, é um dos posicionamentos do livro ao qual eu não me filiei e acredito que, ainda que releia ele outras vezes ao longo da vida, não me filiarei. Mas é interessante, faz a gente refletir. E é lógico que ele não fala de forma tão rasa assim, ele vai discorrer ao longo de algumas páginas sobre a sua teoria da frase e da oração, o que é muito importante, expande nossos horizontes. É por isso que eu digo, eu não vou ficar aqui me detendo, até proveito de não ficar muito longo, em todas as especificidades da obra, tem algumas, é uma obra bem peculiar, bem interessante, mas é aquela obra que tira você da zona de conforto, daquilo que você já aprendeu e coloca você para refletir. Em muitos momentos expande seus horizontes, em outros você olha, questiona, vê que talvez não seja o ideal seguir, mas você sai deste livro com um aprendizado. E por isso mesmo é como eu venho dizendo sempre, é um livro bom, é um livro extremamente valioso, não para você levar para a sua aula de língua portuguesa, ou pelo menos na íntegra, né, mas talvez para você consultar e daqui tirar alguns ensinamentos que você vai acrescentar também outras coisas de outros gramáticos, não para você estudar para o seu concurso público, porque as diferenças de abordagem, de nomenclatura, podem fazer você se confundir na hora da prova, enfim, mas para você que já tem uma base, aprofundar seus estudos. É isso, espero ter sido claro, espero ter apresentado aqui, claro, de forma sucinta, mas adequadamente, aquilo dentro do ponto de vista de um ex-estudante de letras, um professor de língua portuguesa, alguém que está dentro da academia e que convive com toda essa influência da linguística e também da gramática normativa. Espero ter dado minha opinião sobre essa gramática que não se filia a essas vertentes. Acredito que fui, assim como o Carlos Nogueira, pela sua postura, merece, respeitoso com a obra. Se você gostou do vídeo, não deixe de interagir, deixando seu comentário. Como eu sempre digo, a participação de vocês é fundamental. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.